Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. É o capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seu pensamento sob uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábola, porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhe tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido de seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que por motivo de prudência é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Deus deu aos homens a inteligência, para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram auxiliar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece.
Que assim seja. Obrigada, meu Deus. Obrigada por mais um dia de nossas vidas, por mais um ensinamento. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, que possamos refletir na vossa mensagem. Meus irmãos, tenham todos um bom dia e que Jesus os abençoe.